Mais cedo ou mais tarde vocês vão ver eu começar o editorial falando assim: olá, eu sou a Sônia Abrão e tô aqui para mais uma fofoca com vocês. Tá quase isso. Cara, a política tá tensa. O Silas Malafaia, ele é um cara ferrenho. Ele, sabe, tem papas na língua não, chega e fala na lata e tá nem aí se vai agradar, se não vai agradar, ele caça briga, ele enfrenta Alexandre de Moraes, ele enfrenta senador, ele defende as opiniões dele. E eu gosto de pessoas assim, que defendem as suas opiniões. Mas nessa aqui, ele caçou uma briga pesada com o senador do estado de Goiás, Wanderlan Cardoso. Nós vamos mostrar aqui para vocês essa briga feia que está acontecendo aqui, com resposta, réplica, tréplica e o que você mais quiser. Também vamos falar do caso Alexandre de Moraes. Pois é, um senador americano se manifestou no seu X, né? E falou da preocupação que tem em relação ao Brasil. Meu amigo, esse negócio ainda vai dar muitas cenas para o próximo capítulo, não tenha dúvida disso. A gente vai comentar sobre o quanto essa última denúncia feita pelo Glenn Greenwald impacta o judiciário brasileiro e como isso está repercutindo lá na gringa. Fechado? Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, deixa o like aí pra gente. Olha só, não sei se você sabe, mas tem um senador chamado Shane Jett. O Shane Jett, ele é americano, né, senador americano, mas ele tem um carinho muito especial pelo Brasil. Ele é casado com uma brasileira. Então, vira e mexe, ele está postando no Twitter dele ou no X comentários sobre a política brasileira. E em português. Ele acompanha muito, ele é apaixonado pelo Brasil. E ele, como senador americano, ele está sempre acompanhando o Brasil e ele tem uma ligação muito direta com o Smith, que é o senador americano lá que comprou a briga com o Alexandre de Moraes, que mandou a carta para o Alexandre de Moraes falando que ele está ultrapassando os limites. Pois é, o Shane Jett, né, Senator Shane Jett, ele fez uma publicação citando aqui a fala do Musk, de que a decisão de fechar o X no Brasil foi difícil, mas tem abusos acontecendo, enfim. Isso aqui acende uma discussão muito grande. Por que acende uma discussão muito grande? Eu vou comentar com vocês. O Twitter, ele falou que o Alexandre de Moraes mandou ordens de censura. A Constituição ela é clara ao impedir a censura no Brasil. Ela é muito clara nesse ponto. Então o Twitter falou, não, essa ordem que você me propôs é ilegal, eu não vou cumprir. É interessante, porque nós temos no nosso direito, o direito chamado Civil Law, né? É uma contraposição a um outro tipo de direito que se chama Common Law, que é o direito aplicado nos Estados Unidos. O que é o Common Law? Ele leva muito em consideração os precedentes, né, que os tribunais decidem. O Civil Law é a lei que tem que ser aplicada à risca. E o STF interpreta essa lei. Só que o STF, ele é um camaleão, né? Ele se camufla de acordo com o momento histórico que ele vem passando e o STF coloca a interpretação de acordo com o interesse dele. Quanto a essa decisão do X, e eu já vou voltar no senador agora, existe um habeas corpus que é histórico dentro do direito, que todo estudante de direito vai saber. Foi publicado há 28 anos atrás. Então, esse HC, em 28 anos, ele tem, né, essa aplicação. Trata-se de um habeas corpus. Um homem, um militar, se eu não me engano, ele foi determinado que ele cumprisse uma ordem ilegal, né? Foi determinada uma ordem de prisão contra um militar, falando uma ordem ilegal. O militar não cumpriu, né? Determinaram a prisão dele, ele se escondeu. E aí ele entrou com esse habeas corpus, falando que ele estava sendo vítima, né? De uma ordem ilegal. Olha o que esse habeas corpus fala. Ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela submeter, ainda que emanada de autoridade judicial. Mas é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal. Caso contrário, nega-se o Estado de Direito. Ou seja, é histórico que o STF sempre reconheceu que em caso de decisões ilegais, é obrigação sua falar não,
Isso é ilegal, não vou cumprir. Então, foi o que o Elon Musk aqui argumentou. Então, ele está embasado em cima disso. Mas o que o senador escreveu? Falou que está certíssimo o Elon Musk. E aí nós vamos acompanhar. 16 horas atrás ele deu essa manifestação falando, ó, tá certíssimo. Depois, há 4 horas atrás, agora ele fez uma publicação. Estou acompanhando o cenário político brasileiro e, pelo que pude notar, existe um receio de que o Alexandre de Moraes possa bloquear o X no Brasil. Isso caracterizaria uma censura generalizada. As casas legislativas devem pressionar o Rodrigo Pacheco pelo impeachment do ditador Moraes. Isso aqui não é um senador brasileiro. Você está lendo em português, mas não é um senador brasileiro. É um senador norte-americano que chamou o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, de ditador, e aqui ele pressionou o Rodrigo Pacheco, falou, não, as casas legislativas devem pressionar o Rodrigo Pacheco. E essa pressão já começou. Ele, que é um senador da direita, ele ainda colocou, há 3 horas atrás, em momentos de crise, é fundamental a presença de uma liderança forte. Esse líder no Brasil chama-se Jair Bolsonaro. Ele é alguém que está há mais de 3 décadas lutando contra o marxismo. Apoiem e confiem neste homem. Ele é a chave para a libertação do Brasil. E aí ele postou uma foto, né, do senador recebendo uma medalha do Bolsonaro, ele aqui com o Bolsonaro, né, e escreveu o seguinte: os amigos brasileiros perguntaram-me sobre Jair Bolsonaro. Eu já estive com ele e pude perceber que é alguém diferente, preocupado com o Brasil e com as pessoas, muito diferente dos atuais governantes do Brasil. O que a gente começa a perceber é que os holofotes começam a mirar o Brasil, mesmo os holofotes da gringa, tá? Mesmo os holofotes da gringa começam a olhar com outros olhos o Brasil. E aí, quando a gente observa tudo isso que está acontecendo, o ataque, né, que está acontecendo ao Alexandre de Moraes, como a imprensa está tratando, que é um ataque ao Alexandre de Moraes, e para mim é furo jornalístico, né, e é uma das vezes raras que a gente tem que parabenizar o jornalismo, né, da Folha de São Paulo. É um jornalista demonstrando, né, que teve acesso a mensagens, ele que foi aplaudido pela imprensa esquerdista, no caso Sérgio Moro, e é um jornalista americano. Tem um outro jornalista, me fugiu, acho que é o Adam Sandler. Não, Adam Sandler acho que é artista, sei lá, me fugiu o nome. O cara do Twitter lá que fez o Twitter Files. Me fugiu o nome do cara agora, tá? O cara do Twitter Files também é um jornalista americano de esquerda que falou, não, o Brasil se superou, é uma ditadura. Agora nós temos um congressista norte-americano falando o mesmo, ou seja, as relações do Brasil no olhar do mundo ocidental está totalmente deturpada, né? Está totalmente deturpada. E a cada momento que passa, a gente está vendo as instituições aqui no Brasil se instabilizarem ainda mais. O Congresso comprou uma briga agora com o STF, nós vamos falar sobre isso também, tá? Mas enfim, vamos falar do Silas Malafaia agora, senão o vídeo vai ficar muito extenso. No domingão eu não quero te encher o saco tanto assim. Olha só o que está rolando, e isso é interessante, isso é muito interessante. É o seguinte, o Silas Malafaia tá pistola da vida com um senador do estado de Goiás, que é o Vanderlan Cardoso. Ele fez um vídeo, né, fazendo denúncia principalmente ao povo do estado de Goiás. E aí o Fred Rodrigues, que é de Goiás, um excelente parlamentar, né, foi cassado, escreveu: infelizmente esse ano apareceram muitos precedentes de direita, muitos pretendentes, de direita à prefeitura de Goiânia. Só gostaria que tivessem aparecido há alguns anos, enquanto a direita era perseguida, caçada e presa quase todos os dias. Exatamente. O que mais está acontecendo hoje é um monte de gente falando, não, eu sou o candidato da direita, eu sou o candidato X, sabe? Mas enfim, não é bem isso que a gente vê na hora das votações. 2 exemplos emblemáticos que eu cito para vocês, né? Tiririca, que veio pelo PL, e muita gente achou que o Tiririca era conservador de direita, e o Romário. Então, tá na hora
de começar a abrir os olhos, né, sobre quem são essas pessoas. Olha o que o Silas Malafaia falou aqui. Povo abençoado do Brasil, eu fico até com vergonha de fazer essa denúncia, mas tenho que fazer. Vale para todo o Brasil, mas principalmente para o povo de Goiás, em especial agora para o povo de Goiânia. O senador Vanderlan Cardoso, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus lá em Goiânia, que preside a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, esse senador que vota na maioria das pautas do governo Lula e que tem cargos no governo Lula, e para lembrar vocês que Lula falou em alto e bom som que combate historicamente costumes, família e pátria, princípios inegociáveis dos evangélicos, da fé cristã. Como um senador membro da Assembleia de Deus tem a coragem de ter cargos num governo desse? Isso é uma vergonha. Agora, página dos senhores. Ele preside essa comissão. Escute isso. No início da semana passada, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, junto dos líderes partidários, eles chegaram a um acordo de que votação de temas importantes nesse período eleitoral, agora no mês de agosto, só esforço concentrado para votação de temas importantes, dia 12, 16, 26 e 30 de agosto. O senador Vanderlan, que preside a Comissão de Assuntos Econômicos, colocou para essa terça-feira para ser votado, terça dia 20, o projeto de lei 5008/2023, que trata da liberação de fabricação e comercialização de cigarros eletrônicos, essa praga. Mas aprenda, para você não ser enganado com falácia. O presidente de uma comissão, e só ele, tem o poder de pautar ou retirar de pauta qualquer assunto. Ninguém mais. Nem o presidente do Senado, nem os outros membros da comissão. Quer uma prova? Lembra da sabatina para indicação do STF de André Mendonça, que o presidente da outra comissão, CCJ, segurou por meses a pauta com apelo do Rodrigo Pacheco, com apelo de outros senadores, ele segurou o máximo, que ele tem esse poder. Como um senador evangélico que preside uma comissão que tem poder de pautar ou não um assunto, coloca em pauta. Se você tivesse vergonha na cara e se você fosse coerente com seus princípios, enquanto você presidir essa comissão, jamais poderia pautar um assunto desse. Enfim, não sei se você entendeu aqui. O vídeo do Malafaia é meio extenso. O Vanderlan Cardoso é presidente de uma comissão e ele resolveu votar, né, colocar em votação um projeto no qual esse projeto libera o uso do VAP, uma substância totalmente cancerígena, uma substância péssima, péssima, péssima mesmo. Eu tô aqui para falar com vocês de acordo com uma imparcialidade. Então, eu quero mais a opinião de vocês nesse caso. O Vanderlan Cardoso, ele respondeu ao Silas Malafaia. Ele falou, opa, peraí, eu não posso segurar, seria antidemocrático da minha parte. Cara, o outro lado, a esquerda, segura e segura tudo o que eles querem. Se tem uma coisa que eles não são, é democráticos. Mas aí, é você que vai tirar suas conclusões. O vídeo dele é rápido. Fiquei surpreso de estar sendo agredido de forma tão injusta em um vídeo que estão divulgando nas redes sociais sobre o projeto do cigarro eletrônico. E meu espanto ainda maior, porque todo mundo sabe da minha posição contrária à liberação dessa droga. Para deixar claro, como cristão e conservador, eu sou contra a liberação de cigarros eletrônicos e, como senador respeitado no Brasil e presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. E a minha obrigação é colocar em discussão os projetos que são apresentados na minha comissão, que eu sou presidente. E esse, em especial, eu espero que não seja aprovado, mas eu não posso ser um ditador ou antidemocrata e não respeitar os meus colegas de Congresso. Mas o que mais me doeu é que esse ataque atinge não apenas a mim, mas também a minha igreja e os meus pastores. Enfim, você vê aqui que o Vanderlan Cardoso é um pastor, né, da Assembleia de Deus. E ele falou que não poderia ter segurado a pauta por ser antidemocrático, que ele vai liberar, né, a votação e que, se for o entendimento do Congresso que essa droga tem que ser liberada, uma droga a mais, ele mesmo citou uma droga que seja. Olha, eu vou ser sincero com vocês, o Silas Malafaia rebateu. E aqui é minha opinião, que todos os lados, né, deem os seus pareceres, mas é o seguinte, eu já apresentei mais de 30 projetos no Congresso Nacional, todos
nas mãos de diversos deputados, inclusive do Novo. Cara, quando eles não querem, eles simplesmente não põem em votação. Por que tem que ser democrático para a liberação de uma droga tão nociva quanto isso? Cara, é papel de um cara eleito pelo povo representar esse povo, e quando ele logra um cargo, como é o cargo de presidente de uma comissão, o papel dele é segurar isso mesmo, né? Ganhar tempo para a sociedade que o elegeu. Então, nessa aqui, eu tô com o Malafaia. Eu concordo muito mais com o Malafaia. Mas enfim, vamos ver o que o Malafaia deu aqui de resposta. E foi interessante porque de goiano, né, para goiano, foi o Gustavo Gaia que repostou a publicação, né, Silas Malafaia desmentindo o senador Vanderlan Cardoso. E aí, o Silas Malafaia fala aqui. Povo abençoado do Brasil, eu quero responder ao senador Vanderlan Cardoso e esclarecer ao povo de Goiás. Quero dizer, senador, que você é mentiroso, cínico e covarde, e eu vou provar nesse vídeo. O que eu acho engraçado é que o Silas Malafaia, ele já chega com o pé no peito, né? Ele não tem papas na língua, não. Ele já chega e fala, né? Ele não tem dessa de, olha, vou... Peraí que eu fiquei com a câmera preta aqui, deixa eu colocar aqui. Olha, eu vou chegar, não, senhor senador, não, é safado, sem vergonha, cachorro, safado, sem vergonha. Silas Malafaia é nesse nível. Eu não tenho nenhum interesse político em Goiás. Meu interesse é não deixar o povo de Deus e o povo brasileiro ser enganado por gente como você. Qual foi a minha denúncia? O senhor é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Presidentes de comissão é que pautam os assuntos. Tem poder de pautar e de retirar assunto. E o senhor pautou. O senhor diz que respeita seus colegas fora das datas combinadas com o presidente Rodrigo Pacheco no Colégio de Líderes para assuntos de relevância e esforço concentrado. O senhor pautou para terça-feira. O projeto de lei não vai nem mais ser discutido para votar da liberação de cigarro eletrônico, é uma desgraça na sociedade e atinge em cheio os jovens. Será que o senhor vai comparecer terça-feira ou vai fugir? Agora eu vou mostrar que você é covarde, porque todo covarde se esconde atrás de gente que tem reputação. Em nenhum momento eu atingi os líderes da Assembleia de Deus de Madureira que eu respeito. Pastor Manuel Ferreira, Samuel Ferreira, Agnes e Eurípides. Você é covarde, que você quer se esconder atrás dessa liderança que não tem nada com as suas atitudes equivocadas. Mas eu quero te desafiar. Eu quero desafiar você a mostrar os cargos que você tem no governo Lula. Vai colocar? Vai dizer? Ou vai continuar enganando o povo evangélico de Goiás? Que vergonha! Um senador que, ao invés de ficar calado, retirar de pauta o assunto e encerrar, quer abrir a boca. Senador, meu conselho para você é Provérbios 17, 28. Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Essa que é a verdade, minha gente. Povo de Goiânia, não se deixa enganar. Esse cara não merece representar você como prefeito, nem como senador para o povo de Goiás. E que engana o povo evangélico. Ainda tem essa. Que conversa é essa? Ninguém está trazendo um assunto diferente no momento político. É agora. Você colocou na pauta para terça-feira, dia 20, agora de agosto, você votar desse lixo que tem resolução da Anvisa contra, que tem parecer contra da Organização Mundial de Saúde, pelos danos desgraçados que comete. E você, como senador cristão, jamais poderia pautar isso. Se você respeitasse seus princípios, crenças e valores, enquanto você preside essa comissão, assistam outro vídeo para vocês entenderem mais. Mais uma vez, você tem que ser repudiado. Deixa de ser cínico, mentiroso, dissimulado e covarde. E nem... Rapaz, o bicho tá pegando. E isso aí é porque são pastores brigando, hein? Mas vem cá, eu vou ser sincero com vocês. O que eu tô vendo de baixaria de pastores, hoje teve um pastor que se elegeu com a bandeira conservadora, né? O Otônio de Paula fez uma publicaçãozinha no seu Instagram, né? Com direito a dedinho pro Eduardo Paes, o candidato do Lula. E é o cara que se elegeu por 2 vezes já com a bandeira do eu sou evangélico, do Bolsonaro, Deus, Pátria e Família, mas voto no candidato do Lula e do PT no Rio de Janeiro. Hoje tivemos um encontro agradabilíssimo com o prefeito Eduardo Paes e com o nosso candidato a vice-prefeito Eduardo Cavalieri, na companhia do meu bispo Benner Ferreira, né?
e nossas respectivas esposas. Pois é, olha só para você não perder. Outro que para mim foi uma decepção grande, né, ver essa publicação dele, aqui ó, Cláudio Duarte, gosto dele, já me fez rir muitas vezes, mas agora literalmente eu não ri nem um pouquinho sobre isso. Olá pessoal, graça e paz. Ontem eu fui ver uma grande autoridade lá no Maracanã, o meu Mengão, que ganhou de 2-0. E hoje eu estou vindo aqui visitar essa grande autoridade que está nos abençoando. Já abençoou o Vasco da Gama, então não reclamo. Olha a minha cara de felicidade, flamenguista. É um pessoal tão complexo que mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo cristão, mesmo sendo um pastor, o sujeito perde tudo aquilo que ele aprendeu e que ele ensina e vem zoar o vascaíno. E o eu concordo aqui. Perdeu aquilo que ele prega e que ele ensina. E aí o melhor comentário que eu posso citar para vocês, e eu queria que vocês comentassem, né, sobre o que o Oswaldo Paion fez na publicação do Pastor. Pastor envolvido com político não melhora o político, estraga o pastor. Que pena. O que você acha? Cara, eu achei esse comentário do Oswaldo Paion excepcional. O pastor envolvido com política não melhora o pastor, não. Estraga, né? Não melhora o político, estraga o pastor. Coloca no comentário o que você acha sobre isso aí e coloca no comentário que eu quero saber, tá? E aí o que eu tô percebendo é que essa turma do Rio, os pastores estão tudo fechados com Eduardo Paes, né? A grande maioria com Eduardo Paes, o candidato do Lula. Responde para mim. Lula representa os cristãos? O candidato do Lula representa os cristãos? Fala para mim saber, bebê, tá bom? Ó, Papai do Céu permitindo, amanhã de volta aqui, cedinho, 9 horas da manhã, para mais um bate-papo, tá bom? Abraço e até o próximo editorial.